Vamos lá, vamos começar mais um evento aqui da Escola Superior Universitária, a ISO Educacional, o portal ISO, né, que agora virou a etiqueta em qualidade no Brasil, ensino jurídico prático. Muito legal, né? Quero iniciar esse evento, a minha participação aqui, convidando a você a conhecer nossos cursos de pós-graduação, todas as pós pelo preço único, e quero convidar você também a fazer os cursos gratuitos com certificado, tá bom? Não vai perder, vai te ajudar, vai fazer a diferença na tua vida profissional, certamente vai abrir portas para você, tá bom? Então estude, invista em você, isso é muito importante. Infelizmente quem faz tudo não faz nada, e infelizmente também na graduação a teoria é tão diferente da prática, né, gente? Vamos lá, vamos iniciar esse evento tão bonito, tão legal. Entra no site www.portaliso.com.br, tá bom? Vamos lá. Sou o professor Júlio César Sanches, professor universitário, coordenador de 27 pós-graduações, coordenador aqui da pós-graduação da Escola Superior Universitária, da pós de Direito Imobiliário e também da pós de Direito Civil e Processo Civil. Sempre eu falo que as nossas aulas, a busca é a prática, estratégias jurídicas para ajudar nossos clientes, para ajudar, sim, a nossa carreira ir para frente, deslanchar. Essa é a intenção. É muito difícil o conhecimento prático. Com o processo digital, os estágios, né, gente? Pouco escritório hoje tem estagiário, quando tem, acaba fazendo um serviço que nem jurídico é uma judiação. A prática jurídica que nós fazemos na faculdade é aquela prática jurídica muitas vezes falha, muito falha, é uma judiação. Vamos lá, vamos juntos aqui tratar do nosso primeiro tema, posse e propriedade. Nós não podemos fazer mais confusão entre posse e propriedade. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. Duas formas. A primeira, a originária. Nós temos vários conceitos de formas de adquirir propriedade originária. Vários conceitos. Muitas vezes esses conceitos são bem teóricos, mas na prática nós temos o Instituto do Uso Capião. 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. E nós temos aí também no uso capião, mais de 36 modalidades, que não aprendemos, não aprendemos, infelizmente, na graduação, e muitos cursos, né, práticos também nós não aprendemos. Para conhecer o assunto uso capião, regularização de imóveis, nós precisamos, sim, compreender e ter conhecimento da existência das 36 espécies e dos 3 procedimentos. Quando eu falo de posse, nós estamos falando, gente, de uma situação fática. Existem várias classificações de posse, teóricas, muitas classificações práticas que nos interessam muito, e nós vamos voltar nesse assunto. Então, lembrando que nós temos duas formas de adquirir propriedade. A primeira, a forma originária. A segunda, a forma derivada. Na forma originária, deixo um grande exemplo aqui, o uso capião. Já na forma derivada, nós temos os contratos imobiliários. Esses contratos imobiliários, é importante sim falar, nós temos o contrato imobiliário preliminar, que é um contrato para fechar negócios, transações. Esse contrato é um contrato que substituiu a proposta do aceite, é um contrato que tem um grande objetivo de simplesmente fechar o negócio. Desse contrato vai sair um segundo contrato. Esse segundo contrato pode ser chamado, sim, de contrato instrumento público, contrato definitivo de compra e venda. Tem que sair um segundo contrato. Fato é que o primeiro contrato para fechar um negócio, isso numa transação imobiliária rural, uma transação comercial, uma transação de imóvel residencial, urbana, não interessa o tipo de transação imobiliária. O primeiro contrato que nós vamos usar, sim, é o chamado contrato preliminar. A imobiliária que faz isso, o corretor, a corretora, o advogado que faz isso, ó, tá ligado, né, o advogado, a advogada. Por quê? Porque é um contrato para fechar negócio, simplesmente. É um contrato que quem atua no direito imobiliário, atua nas transações imobiliárias, no mundo do direito imobiliário, ele tem lá na sua área de trabalho. Está pronto esse contrato. Está prontinho. Se o cliente fecha o negócio, eu uso esse contrato. Lembrando que esse contrato preliminar pode ser chamado de pré-contrato, contrato facultativo, o nome mais utilizado é o preliminar. O segundo contrato que nós temos, nas formas originárias, que é o uso capião, nós já falamos. Agora, nas formas derivadas, que é o assunto objeto da aula nesse momento. O segundo contrato que nós temos, que é a segunda forma derivada de adquirir imóveis no Brasil, é o contrato de compra e venda. O compra e venda, temos que lembrar que é o pagamento à vista. O que diz pagamento à vista? Pagamento à vista é o pagamento feito em até 30 dias após a assinatura do contrato. Pagamento à vista
é o pagamento feito após, no máximo, 30 dias após a assinatura do contrato preliminar. Outros contratos nós temos aí no mundo jurídico, contratos propriamente de direito imobiliário. O terceiro contrato que eu quero falar para você é a promessa. A promessa, por mais que tenha aí lá no direito civil uma confusão, né, muita gente dá a entender que a promessa e contrato preliminar é a mesma coisa. A promessa, eu estou comprando um imóvel na planta, um imóvel que não existe, que não existiu. Estou comprando uma fração ideal, uma expectativa de direito, a obrigação de fazer algo que vai acontecer, um evento que vai acontecer. Promessa é o contrato correto quando o jurídico de uma construtora é forte, sabe o que está fazendo. É promessa. Professor, mas no andar da carruagem pode os contratos de uma construtora, uma incorporadora mudarem de nome? Pode. Na verdade, o início da obra, enquanto eu estou levantando o empreendimento, fazendo o empreendimento, é promessa. A partir do momento que eu já construí, está pronto, passa a ser compromisso, compra e venda, e assim por diante. E se existe financiamento no meio, a alienação fiduciária é o mais utilizado, normalmente a alienação fiduciária, salvo exceções se é financiado direto com a construtora, parcelado com a construtora, aí nós podemos chamar de compromisso. Então, interessante também. Então nós temos aqui, esses contratos que o professor Júlio está falando, são contratos propriamente de direito imobiliário. Engraçado que o direito civil é o segmento, o direito imobiliário é um segmento do direito civil. Não dá para fugir disso. Temos que bater no peito e falar, somos direito civil. Só que o direito imobiliário tem princípios e conceitos próprios. Vários princípios e conceitos próprios. Todos os contratos de direito civil estudados dentro do Código Civil, que são vários contratos, estudados ali em contratos em espécie, e fora os contratos atípicos, né, que são aqueles contratos também doutrinários, jurisprudenciais, nós usamos aqui no direito imobiliário. Vários exemplos, comodato, locação de coisas, fiança, contrato de fiança. Então, vários contratos que nós encontramos ele tipificado no Código Civil, nós estudamos. Nós estudamos aqui. Estudamos aqui, sim, no direito imobiliário e usamos no dia a dia nas transações de negócios imobiliários. Só que olha que interessante. Quando nós atuamos no direito imobiliário, nós temos que fechar os olhos e fazer uma reflexão. Somos direito civil, mas estamos tratando de um ramo, de um segmento diferente. Um segmento do direito civil, mas tem conceitos e princípios próprios. Nós temos que fazer essa reflexão. Sabe por quê? Porque se você enxergar as transações imobiliárias, os negócios imobiliários, totalmente focado no Código Civil, você vai errar. Você vai errar o contrato, você vai errar a tese. Porque o mundo do direito imobiliário, né, ele nasce da mesma mãe, ele nasce do direito civil, é um segmento de civil, mas nós temos um contato muito prático, muito direto. Nós temos um contato praticamente irmão de sangue do direito registral, irmão de sangue do direito notarial. Então, se eu e você, nós que atuamos no direito imobiliário, fecharmos os olhos em relação ao direito imobiliário em si, um ramo que tem vários conceitos e princípios próprios, nós vamos errar as teses, nós vamos errar os contratos. Então esse exercício tem que ser feito, hein? Nós, advogados que atuamos em várias áreas do direito civil, né, porque eu defendo muito, e você que me conhece já sabe, quem faz tudo não faz nada. Você pode atuar em várias áreas, vários segmentos, mas segmentos dos ramos conexos. Então você pode atuar no direito imobiliário, direito de família, direito imobiliário, direito das sucessões, tudo bem, combina. Direito imobiliário, contratos, direito imobiliário, registro, ou direito notarial, porque é o mesmo mundo. Agora, você atuar em áreas totalmente opostas, diferentes, com códigos diferentes, leis diferentes, aí mora o perigo. É onde você vai errar. Por isso eu oriento você não atuar em todas as áreas. O seu escritório pode até atuar, você não. Você vai atuar em uma área só e pode você atuar em vários segmentos dessa área. Tudo bem, a chance de você errar é muito menor. Mas agora atuar em todas as áreas é um perigo. Você atuar em direito civil, atuar em direito do consumidor, combina, né? Fala a mesma língua, apesar de a gente ter um código específico de proteção e defesa ao consumidor. Mas trabalhista e civil, você vai ter dificuldade. Previdenciário e civil, vai ser difícil, vai ser complicado. Você atuar também, talvez aí no direito desportivo, no direito civil, complicado. Então, cuidado. Penal e direito civil são ramos opostos. Tem o Código Penal, tem o Código de Processo Penal, tanto direito material como direito processual. Então, cuidado com as suas escolhas, tá? As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro e vão determinar o nosso sucesso, a nossa derrota, né? Caiu, levanta de novo. A vida é assim. Enquanto Deus dá saúde para nós, nós vamos enfrentar, batalhar, buscar,
mas é importante essa reflexão, tá bom? É muito importante aqui. Vamos lá, então nós temos aqui duas formas de adquirir propriedade, e você precisa saber disso. A primeira forma de adquirir propriedade, uso capião, existem outros meios originários, mas vamos focar no uso capião, 3 procedimentos e 36 espécies, modalidades de uso capião, hein? Tem que saber para ser especialista. Depois, nós temos a forma originária. Essa forma originária, eu deixo claro que nós temos os contratos imobiliários, os contratos puros de direito imobiliário. Esses contratos, vale a pena lembrar, nós temos o contrato de compromisso, não posso confundir compromisso com promessa, tá? Então, para ficar bem didático, ó, contrato preliminar. Contrato preliminar. Pode ser chamado de facultativo, pré-contrato. Cuidado, hein? O contrato preliminar não é aditivo, tá, gente? Aditivo, eu estou fazendo um ajuste, uma retificação de um outro contrato. É aditivo. Legal? Aditivo. Quando eu falo de minuta, minuta não é aditivo. A minuta, eu estou falando de um rascunho. Eu viro para você e falo, ó, mandei no seu e-mail, doutora, mandei uma minuta. Quer dizer que eu mandei um rascunho. Você vai trabalhar em cima desse rascunho, vai fazer uma leitura, vai criar cláusulas. Rascunho, minuta é rascunho. Aditivo é correção. Eu estou corrigindo uma cláusula, eu estou mudando uma cláusula. Aditivo. Essa época do ano, né, diante da pandemia que nós tivemos, locação, muita gente fez um desconto de boca, um perigo, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um aditivo, que o proprietário deu um desconto, aí eu faço um aditivo. Então, aditivo é correção do contrato, tá? Guarde isso, que é muito importante, é fundamental para o seu sucesso aí, não pode fazer essa confusão. Então, o contrato preliminar pode ser chamado de facultativo, pré-contrato, é tudo a mesma coisa, é só para fechar o contrato. Ele vai ter 3 folhas, 2 folhas, 1 folha. É o contrato que vai ter o título, contrato preliminar. Qualificação das partes, objeto, que é o imóvel, valor do negócio, forma de pagamento, da desistência do negócio, vai ter multa? Perde o sinal, devolve o sinal em dobro. Perde o sinal, comprador, vendedor devolve em dobro. Código Civil. Não, eu quero pactuar outra multa, professor, 10% do valor do negócio. Tudo bem, essa multa não é considerada abusiva, 10% do valor do negócio. Ou ainda, eu posso criar uma cláusula de isenção de multa. Nesse contrato preliminar, se tem corretor, corretora, se tem imobiliária no meio, advogado, o ideal é que apareça a cláusula dos honorários do corretor, da imobiliária, da corretora, do advogado, advogada. O ideal é que esse contrato tenha a data da entrega da posse e o ideal é que esse contrato tenha também a data e o prazo para assinatura da escritura pública, ou seja, o contrato definitivo que deverá ser levado a registro, tá? É um contrato simples, apesar de ter só 2 laudas, 3 laudas no máximo, é um contrato que faz toda a diferença, tá bom? Então, fique atento em relação a isso, vai fazer toda a diferença na tua vida. Vamos lá, falamos do primeiro contrato preliminar, segundo contrato, compra e venda, pagamento à vista até 30 dias, terceiro contrato que nós falamos aqui é o contrato de promessa, estou comprando imóvel na planta, ok? Promessa, imóvel na planta. Tem o compromisso, existe uma obrigação de fazer sempre um compromisso. A diferença do compromisso para o promessa, tem muita gente que acha que é igual. Tem doutrinador que defende isso. Eu, como doutrinador, você conhece meus livros, inclusive fiquei muito feliz porque o meu livro se tornou mais vendido no Brasil de direito imobiliário. Acabei de ganhar o prêmio da revista Four Times como o livro mais querido, mais didático e mais procurado. Mas por quê? Porque o meu livro é atual, né, gente? Tem muitos livros que você paga 200, 300 reais, grosso, né? Livros antigos, doutrinadores antigos, que ele não atualiza o livro. Não atualiza. É um livro que é cansativo, pesado, cheio de jurisprudência morta, só para ficar grosso. Aí ele fica caro e não ajuda nada. E se perguntar se você leu o livro inteiro, você não leu, né? Então, cuidado com isso. Quando nós falamos aqui dos contratos imobiliários, o que eu quero falar para você? Outro contrato imobiliário importante é a promessa, imóvel na planta, e o compromisso. Esses 2 contratos se parecem, mas não são iguais. O Código Civil faz uma confusão, hein? O Código Civil, civilista puro, ele vai fazer confusão. Vai fazer confusão. Ele vai achar que o contrato de promessa, compromisso e preliminar é tudo a mesma coisa. E não, cada um tem o seu lugar. Preliminar para fechar negócio. Promessa comprando imóvel na planta, algo que vai existir, um imóvel, um apartamento, um sobrado, ok? E o contrato de compromisso, eu estou comprando, mas existe uma dívida direto com a construtora. Existe uma dívida direto com o vendedor, um imóvel usado, tá? Então, cuidado com isso, importante lembrar, ok? Acabou os contratos? Não. Nós temos contratos típicos, que estão previstos em lei, artigos, e temos os contratos atípicos. Os atípicos não tem lei, não tem artigo, mas existe. Esses contratos podem ser chamados contratos jurisprudenciais e doutrinários. Quais são esses contratos, professor Júlio? Eu falo para você. Esses contratos podem ser chamados de contratos doutrinários jurisprudenciais porque aparecem na doutrina, nos livros, nos meus livros e outros livros,
e também aparece, sim, aparece nos julgados. Anota aí, cessão de direitos possessórios, quando eu compro ou vendo a posse, contrato, estou comprando imóvel sem registro, sem escritura pública, é esse contrato, hein? Cessão de direitos possessórios, é esse contrato que eu vou usar, é o contrato correto, hein? Cessão de direitos possessórios. Outro contrato que eu vou usar também, além da cessão de direitos possessórios, é a cessão de direitos hereditários. Professor, posso comprar um imóvel, objeto de herança? Posso comprar um imóvel de um herdeiro sem fazer inventário? Pode. Cessão de direitos hereditários. O ideal é que seja feito por escritura pública, lavrado pelo tabelião de notas, artigo 108 do Código Civil, e o ideal também que esse contrato seja com carta de anuência ou assinatura de todos os herdeiros. Eu tenho que ter anuência de todos os herdeiros. Ou compro de todo mundo, eu tenho que ter anuência de todos os herdeiros. Cessão de direitos hereditários, gente, eu não compro do jeito que eu quero, não, hein? Eu preciso ter um certo cuidado. Se eu não compro bem comprado a cessão de hereditários, não vale nada, sabe disso, tá? Quero lembrar que nós temos outros contratos imobiliários, né? O contrato de locação, é um contrato puro de direito imobiliário, mas não é um contrato atípico, é um contrato tipificado, tem lei, a Lei 8.245, de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2019. Esse contrato, quando nós falamos dessa lei, ela alterou a lei do quinato, mas pouca coisa, mas é um contrato típico de direito imobiliário. A alienação fiduciária, o contrato de alienação fiduciária também é um contrato típico de direito imobiliário, financiamento, eu, banco, compro, né, está no meu nome, eu dou a posse para você vai pagando a prestação, a hora que você quitar, eu transfiro para você. Ponto importante também, contrato importante. Antes de fazer qualquer negócio imobiliário, nós temos 2 serviços. Presta atenção aqui, que isso aqui ajuda a corretora, ajuda advogado, ajuda todo mundo, hein? Nós temos o due diligence e temos aí o compliance imobiliário. Tanto o due diligence como o compliance imobiliário são auditorias, né? São auditorias feitas através de certidões, busca de certidões. O due diligence é feito antes da transação imobiliária. O compliance imobiliário, quando o advogado, corretora imobiliária é contratada após a transação imobiliária para ver se está tudo certo. Tanto o due diligence como o compliance, os documentos são parecidos. Tanto no imóvel urbano, rural, comercial, residencial, eu preciso sim de um conjunto de certidões. Certidão do distribuidor civil, do nome do comprador, do nome do vendedor, se você está prestando um serviço para os dois, né, senão você vai solicitar certidões só do adverso, aquele que não é seu cliente. Certidão de matrícula, que é a certidão de propriedade ou transcrição, antes de 76 era a transcrição. E é importante também lembrar a todos, né, que fundamental do diligência, todas as certidões. Certidão de propriedade, certidão de distribuidor civil da esfera estadual, da esfera federal, certidão criminal, distribuição criminal da esfera estadual, da esfera federal, certidão de protesto da localidade do imóvel onde reside o vendedor, certidão também trabalhista, são 2, tem pegadinha, execuções trabalhistas e certidão de ações trabalhistas. Então nós temos aí várias certidões. Alguns cuidados importantes, como consulta SPC, Serasa, consulta também para verificar se a área é tombada, se a área de APP, preservação ambiental, verificar se o solo está contaminado, isso é muito importante. Se for condomínio, certidão de negativo de débitos condominiais. E cuidado, para não ter pegadinha, preciso ter aí a ata que elegeu o síndico e a última ata para provar que ele não perdeu o cargo, ele ou ela, né? Então, os cuidados que nós temos que ter. O CAR, né, o cadastro do imóvel rural, isso é importante verificar também. Tudo isso é necessário nas transações imobiliárias, tá? Tanto do diligence como compliance imobiliário. Agora sim, nós conhecemos os contratos, agora sim nós conhecemos os termos do diligence, que é auditoria, eu chamo lá no começo, há 10 anos atrás, de atos iniciais, e o compliance imobiliário, isso é serviço, né, para que você possa prestar para o corretor de imóveis, o leigo, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário, e o corretor de imóveis pode prestar esse serviço, corretor a corretor. Então, atenção a isso, todo mundo pode, é um serviço administrativo, né? É um serviço administrativo, todo mundo pode prestar. Vamos lá, olha só, quero fazer um convite então, não deixa de entrar no site www.portaleso.com.br. Vários cursos gratuitos, mais de 50 cursos gratuitos com certificado. E conheça as nossas pós, todas as pós, por um valor inferior a R$1.000, gente. Né? Você paga isso em cada curso bobo, curso que a pessoa fala, vou ensinar, sou professor. Não, é um corpo docente que ama o que faz, preparado, e tudo atua na prática, né? Não é um corpo docente que tem 2 ações no nome e já quer sair ensinando, não. Todo mundo tem mais de 500 ações no nome, porque é um requisito para dar aula naquele tema, é que você tenha mais de 500 ações naquele segmento. É verdade, porque assim você conhece e pode passar para o aluno, tá bom?
A ESO nós buscamos ensinar na prática. Quem faz nossas pós sabe, aprende a fazer, e teoria é tão diferente da prática. Seja especialista, tá bom? ESU, tá? Dá uma puxadinha nesse S aí, portal ESU, tá bom? Conto com você. Olá, querido aluno, querido aluna da ESO Cursos. Eu sou o professor Tiago Menegaldo, advogado especialista em Direito Material e Processual do Trabalho e tenho a honra de compor o corpo docente dessa renomada instituição, que sempre nos confia as ementas e nos cobra, é isso mesmo, nos cobra para que nós possamos trazer para a sala de aula a prática da advocacia. Sou profissional de RH, já atuei em RH por mais de 13 anos, também sou diplomado em segurança do trabalho, o que me permite falar com uma certa propriedade questões de normas regulamentadoras, meio ambiente do trabalho, acidente do trabalho. Você não vai se arrepender de estudar com a gente. Vem para cá que o curso é de excelência. Um forte abraço do professor. Até mais. Pronto, vamos lá. Continuar aqui o nosso segundo bloco, então. Nesse segundo bloco, eu quero falar com você a respeito da posse e propriedade, que é o nosso assunto aqui. Vamos lá. Professor Júlio, o que é posse? Posse é uma situação fática. Hoje nós temos a boa fundamentação e atual fundamentação, porque esquece aquilo que você aprendeu na graduação, hein, gente? Aquilo que nós aprendemos na graduação de Direito sobre posse é muito fraco, é muito raso, é muito bobo. Os conceitos de posse são muito mais importantes do que nós aprendemos daquele jeito, de forma desprezível na faculdade. A posse, atualmente, é regulamentada muito bem, anota aí, talvez você não saiba, isso é importante, vai fazer a diferença na sua carreira, hein? Pelo enunciado 492. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Professor Júlio, o que diz esse enunciado? O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele esclarece muito bem para nós que a posse é um instituto sui generis. O que é sui generis, professor Júlio? É um conceito que não se compara a outros. Quando eu falo de sui generis, é um conceito que eu não comparo a nada. Sui generis não tem igual. Quando você estudava lá para a OAB, você aprendeu que a entidade OAB é sui generis, não é isso? Quando você começa a assistir um vídeo desatualizado e o professor fala, a OAB é uma autarquia federal, tá errado. Pode mudar de vídeo, joga fora esse vídeo. A aula é muito desatualizada, porque a OAB é sui generis, não tem nada comparável. E a posse também, ela é sui generis. O que é sui generis? É um direito autônomo. Não faz conexão com qualquer outro direito. O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele esclarece muito bem. A posse é sui generis. Quando nós aprendemos a posse, lá na graduação, nós aprendemos aqueles conceitos, posse direta. O que é a posse direta? Você está no imóvel. Aprendemos conceitos, posse indireta. Você alugou, você emprestou, você tem a posse indireta. Aprendemos conceitos ainda, conceitos importantes, posse de boa-fé, posse de má-fé. Aprendemos posse clandestina, é isso? Posse oculta. Aprendemos conceitos também importantes de posse, que é a posse velha e a posse nova, posse com mais de um dia, posse velha, posse com menos de um ano e dia, posse nova. Esses conceitos são importantes para concurso público, para a provinha da UB. Mas, na vida real, nós temos 3 conceitos diferentes. 3 conceitos importantes. Um exemplo. Você quer fazer ações possessórias. Ações possessórias. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Então você quer usar medidas judiciais para proteger a sua posse. Reintegração de posse e recuperar a posse total, que você perdeu. Manutenção de posse, eu quero recuperar a posse parcial, talvez meu sítio, minha chácara, meu rancho, ocorreu uma invasão parcial. E a terceira alternativa que nós temos é o interdito proibitório. Eu não quero recuperar a posse, porque eu não perdi. Mas eu estou na iminência de sofrer um esbulho, uma turbação. Então eu quero usar esse segmento para proteger uma futura invasão. Então anota aí, possessórias, são 3. Reintegração de posse, eu vou usar para recuperar a posse, a perda da posse total. Manutenção de posse, eu quero recuperar a posse parcial. Interdito proibitório, eu não perdi a posse, mas eu estou na iminência de perder. Fique atento, porque nessas 3 ações possessórias, conforme Código Civil e Código de Processo Civil, se eu penso em fazer essas ações, em primeiro lugar, meu cliente não pode ter propriedade, gente. Por favor, hein?
Se o seu cliente tem propriedade, você faz possessória, você errou a ação. Tem até uma súmula que fala sobre esse assunto. Anota aí, 487. 487. Uma discussão de posse, prevalece quem tem o domínio. Então você vai fazer uma possessória para quê? Para colocar o seu cliente em risco? Não faz isso não, tá bom? Tem muito advogada que erra, hein? Aprende errado na graduação, não estuda, não se atualiza, não faz uma pós-prática igual da ISO, né? Então, fica advogando mal, hein? Aí vai sendo excluído do mercado. Depois fala, o direito não é ruim, ramo ruim, ruim nada. É que você não se especializou, tem que se atualizar. Fazer uma ação possessória, sendo que o nosso cliente tem registro no cartório de imóveis, matrícula, é um crime, hein, gente? É um crime. Não que seja crime, é maneira de dizer. Mas é um absurdo, né? Você está indo pelo caminho mais demorado, mais cansativo e mais arriscado. Pensa nisso, tá? Nosso cliente tem registro, nós temos as ações petitórias. Reivindicatória, outra ação petitória, além da reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate, entre outras ações, tá bom? Então, importante você lembrar, importante você saber. Quando nós falamos aqui de ações possessórias, então são essas três, tá? Professor Júlio, eu nem me preocupo com essas três ações. Eu escuto isso na graduação, mas nós aqui somos advogados, né, gente? Somos atuantes na área, aqui a gente não erra, não. A gente aprende, estuda. Professor Júlio, eu já escutei isso no fórum de uma advogada. Tanto faz a ação, professor Júlio. Na prática, o juiz ou a juíza vai aplicar, o Poder Judiciário vai aplicar a fungibilidade. Vai aplicar a fungibilidade uma ova. Sabe por quê? O princípio da fungibilidade não é para consertar erros absurdos do advogado ou advogada mal preparado, que errou a ação. O princípio da fungibilidade é para proteger não o advogado, mas proteger o cidadão brasileiro, o leigo, quando o advogado ou a advogada erra, em algumas situações. O princípio da fungibilidade vai ser aplicado em 3 situações, gente. Nas ações possessórias, nas liminares, ou seja, as tutelas provisórias, tutela antecipada e medida cautelar, e também nos recursos, quando você utiliza um recurso, mas existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito do recurso. 3 situações que o princípio da fungibilidade será aplicado. Quando eu falo do princípio da fungibilidade, se você é advogado, o cliente chega para você e fala assim, doutora, existe um pessoal do Sem Terras de vermelho gritando, vamos invadir sua posse, com faixa, vamos invadir sua posse, né? E o seu cliente filmou, o seu cliente tirou foto. Existe a iminência de uma invasão, mas não ocorreu. Aí você, advogada, vai lá e faz uma reintegração de posse. Juiz, eu quero que seja aplicado o princípio da fungibilidade. Não, você errou a ação, e o juiz vai pedir para emendar. Hoje o Código de Processo Civil, né, tem essa orientação, ainda bem. E se você não emendar no prazo hábil, vai ser extinto o processo, sem resolução do mérito. Você errou feio. Cuidado, tá? Eu posso usar o princípio da fungibilidade nas possessórias quando eu fiz uma ação e a situação mudou. Um exemplo, eu fiz um interdito proibitório. Depois de 10 dias, o cliente veio me avisar que invadiram tudo. O interdito proibitório é uma ação preventiva. Agora já ocorreu invasão. Eu preciso distribuir uma outra ação? Não. Eu só faço uma petição informando que, pelo princípio da fungibilidade, requer a retirada dos invasores. Que apesar da ação que foi feita foi uma ação preventiva, nós queremos uma ação para reaver a posse do imóvel. Então, eu vou peticionar, vou provar, tirar foto, imagem e vou ajudar meu cliente com a mesma demanda. Mas eu não errei a ação. A situação mudou. Se a situação muda, tudo bem. Eu vou usar o princípio da fungibilidade, tá? Então é importante isso. Então veja, olha como é importante o conceito de posse, gente. Para as ações possessórias e também para efeitos de usucapião, eu preciso ter posse. Nas ações possessórias, eu preciso ter posse, provar minha posse e provar a data do esbulho e turbação. Na ação de usucapião, um dos 3 requisitos pressupostos é a posse. Porque são 3. Posse, mandato pacífico e ânimos dono. Eu preciso ter a posse. Eu preciso provar a posse. Quando eu falo da posse, é um requisito não só nas possessórias, mas também em ações originárias, declaratórias, como a ação de usucapião. A posse eu consigo provar de diversas formas, com foto, imagem, contas de consumo. Conta de consumo eu falo água, luz, correspondências de todos os gêneros. Eu consigo provar com ata notarial. Eu consigo provar a posse, com prova testemunhal, depoimento pessoal das partes. Eu consigo provar a posse com recibos comprovantes, não só a posse, mas o ânimos domini. A posse é uma situação fática, enunciado 492 daqui da Jornada de Direito Civil. A posse é uma situação real, ok?
Para efeitos de uso capião, para efeitos de ações possessórias, eu posso trabalhar com a posse quando eu tenho a posse. Mas que tipo de posse eu preciso ter? 3 posses. 3 posses. Isso você não aprende na graduação. Você não aprendeu, com certeza que não aprendeu. Aquele conceito café com leite, posse velha, posse clandestina, posse nova, posse... Isso já deu, né, gente? Todo mundo tem que saber. É o básico, é o feijão com arroz. Isso aqui é novo, ó. Isso aqui é pós-graduação. Isso aqui é prática. Isso aqui você ganha ou perde processo. Ó, posse direta, eu posso fazer os capião, posso fazer possessórias. Eu moro no local, eu tenho comércio no local. Posse indireta, eu posso fazer os capião também, sim, claro que eu posso. Eu posso fazer ações possessórias também. Eu alugo, eu empresto. Mas essa aqui, você vai achar só no Supremo, em alguns julgamentos, e nos meus livros você acha, no Direito Imobiliário de AZ. Quem tem sabe que eu estou falando da qualidade daquele livro. E esse livro está aparecendo atrás do professor aqui, ó, Prática na Advocacia Civil. Também eu entro na esfera, muito legal esse livro. A posse alternada, gente, é tomar conta. Tomar conta. O que é tomar conta? Eu limpo, eu mando pôr na árvore, eu corto o mato, eu coloco cadeado, tenho um cachorro, tenho um cavalo. Eu não moro lá. Eu também não alugo, também não empresto. Mas uma vez por mês eu passo lá. Eu dou uma olhadinha. Eu tenho a gestão financeira do imóvel exclusiva, ou seja, eu pago água, pago luz, pago IPTU, pago IPR. Isso é posse alternada. Muitos advogados, advogadas, desprezam essa posse, falam para o cliente besteira. A besteira de falar, não, você não pode fazer nada, viu? Você não pode fazer os capião e também não poderá fazer possessórias. Pode sim, claro que pode. Claro que pode. A posse alternada é um conceito novo de posse. Mas a posse, se for pensar, ela foi regulamentada o seu conceito recentemente, a partir do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. A posse ela é tão mal estudada no passado que ela parece direito das coisas, né, gente? E a posse não é direito das coisas. A posse tem um conceito próprio. Então, a posse começou a ser tratada como deve, da forma correta, a partir do enunciado 492. Por isso surge aí o conceito novo, que nós não aprendemos na graduação. Pergunta lá para o professor, pergunta lá para o pessoal que está fazendo um curso aí, está fazendo pós-imobiliário, né? Dizem para você que é prática, falam para você que é prática, não falam? Pergunta lá, professor, o que é posse alternada? Posse alternada é tomar conta. Tomar conta. Pode ser uma casa de veraneio, uma casa de praia, um sítio, um rancho. Conceito novo do Superior Tribunal de Justiça, hein? E do Supremo também. Conceito novo que aparece no livro Direito Imobiliário de AZ da editora Mizuno do professor Júlio. Posse alternada. Pergunta para o colega, seu sócio, que está lá no cartão, especialista em direito imobiliário, tem que saber, gente, tem que saber, eu puxo a orelha mesmo, tem que saber. Posse alternada é fundamental, é importante, tá bom? Saber esse conceito. Vamos lá. Só existe um documento que prova a propriedade. Propriedade é o registro no cartório de imóveis. Somente um documento vai fazer prova disso. É a certidão de propriedade, seja matrícula ou seja transcrição. Antes de 76, transcrição. Após 76, matrícula. Certidão de propriedade do cartório de imóveis. É o único que prova que você, o seu cliente é dono, proprietário, é dona. Qualquer outro documento não prova a propriedade, hein? A propriedade deve ser provada em diversas situações, inclusive para a desapropriação. Você sabe que quem prova que é proprietário recebe a desapropriação, se é justo ou não é indenização, é outros 500, né? Mas que recebe, recebe. Agora vai você com uma posse tentar receber uma indenização de desapropriação para você, o risco de você não receber nada e perder a sua casa. A propriedade no Brasil, nós não temos uma segurança absoluta no direito registral. O direito registral ele é falho. A Lei 6.015, gosto muito da Lei 6.015, acho que é uma lei muito completa, mas ela é falha, como qualquer lei, como qualquer ser humano. Quando nós falamos de propriedade, o único documento que prova isso é a certidão de propriedade, aquela do cartório de imóveis. Qualquer outro documento não prova isso. Não prova. Quando eu falo de certidão de propriedade, o que eu quero deixar claro para você? Essa certidão tem que ser atualizada, 30 dias no máximo. Várias ações eu preciso provar a propriedade. Ação reivindicatória, ação de missão na posse, ação de resgate. Várias ações, existe o requisito primordial que é provar a propriedade. Se eu não provar a propriedade, eu não consigo ganhar ação. Então, ponto importante. Muitos documentos, as pessoas, o leigo, a leiga, advogado, advogada, corretor, corretora, confundem achando que é propriedade. E não é. Vou falar de todos eles. Esses documentos que eu vou falar agora não provam posse, ou melhor, não provam propriedade. Não provam propriedade, provam a posse.
de uma certa forma, ajuda a provar a posse. Esses documentos podem ser reconhecidos como justo título ou título de boa-fé. Justo título ou título de boa-fé. Mas para aí. Quais são esses documentos que vão provar o justo título ou título de boa-fé? Vai ajudar na situação de posse, mas nunca de propriedade. Cuidado. Contrato de gaveta pode ser prova de justo título em uma ação processória, uma ação de campeão. E cuidado, hein? Eu costumo dizer que o advogado não sabe. O advogado não sabe fazer contrato. Copiar na internet, copia e cola do Google, gente, qualquer um faz. E faz mal feito, né? Vai sair besteira. O contrato, gente, seja qual for, ele tem que ser feito de forma artesanal. Sabe por quê? Se você pega na internet, você não está criando, você não está desenvolvendo. O grande objetivo do contrato é evitar, prevenir litígios futuros, confusões futuras. Se você pega na internet, ou muitos alunos, professor Júlio, me fornece um modelo. Eu não forneço o modelo, já faz anos. O que eu faço? Eu falo, faz o contrato, manda para mim, eu corrijo com você. Será um prazer te ajudar. Mas mandar modelo... mas eu peguei o modelo no livro, eu peguei o modelo na internet. Gente, contrato é artesanal. Título, qualificação das partes, objeto, valor do negócio, forma de pagamento, disposições gerais, pronto. Da rescisão, foro de eleição, pronto. Olha só, básico, mas bem feito. O contrato não é a quantidade das folhas, mas a qualidade. Quando eu falo para você que o contrato de gaveta, ele pode desprezar o contrato de gaveta, o contrato de gaveta não vale nada. Tá errado também, né, gente? Tá errado e bem errado. O contrato de gaveta vale muita coisa, claro que vale. O contrato de gaveta, se ele é assinado pelas partes e duas testemunhas, no mínimo é um título executivo extrajudicial, né? Eu posso executar, então claro que vale. O contrato de gaveta bem feito, ele é um justo título de boa-fé, para ações de campeão, para ações processuais. O problema é que os contratos, ultimamente, são tão mal feitos pelos colegas advogados, corretores, pelo próprio leigo, que o judiciário hoje vem desconsiderando muitos contratos. Se você pegar, fazer uma pesquisa jurisprudencial, você vai ver o que eu estou falando, principalmente nas ações de usucapião ordinária, que exige o justo título de boa-fé, que é o contrato, né? Muitos juízes, o Poder Judiciário no todo, tem sim não reconhecido aquele determinado contrato como um contrato de gaveta, como um justo título, porque é muito mal feito, tem falhas terríveis. A primeira falha, gente, dos advogados, advogada, é que tudo é compra e venda. Compra e venda não é. Se eu vou comprar um imóvel regular, você já sabe, a seção de direitos processórios já fez, jamais compra e venda. Compra e venda é um contrato que nasce nulo se você faz compra e venda. E por que nasce nulo? Porque nós temos o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Você faz um compra e venda, já fez errado, começou errado. Cuidado, compra e venda não faz prova de registro, jamais, não tem lógica, né? Compra e venda ou qualquer contrato de gaveta, instrumento particular. Eu presto muitas mentorias, particulares, exclusivas, online ou presencial no escritório. Eu ajudo muitos advogados, eu corrijo peças, corrijo os recursos, crio tese, discuto. Isso é maravilhoso. Essa mentoria é maravilhosa porque ajuda muito o aluno, né? O aluno, o advogado, a advogada, para dividir responsabilidade, às vezes causa própria, às vezes um caso que não está tão acostumado. Dividir a responsabilidade, a advocacia não é solitária. E o que eu percebo, gente? Nós fazemos muita confusão. Eu fiz uma mentoria com uma advogada que ela fez o título assim, ela pediu para corrigir o contrato dela. Instrumento público. Eu falei, doutora, mas por que instrumento público? Porque é mais seguro. Eu falei, não, quem faz instrumento público é o tabelião. Você não pode fazer instrumento público. Tá errado, doutora. Tá muito errado. Aí ela aprendeu, né? Ela entendeu, ainda bem, com muita humildade, com muito carinho. Mas olha só o nível da advocacia, olha como nós precisamos evoluir juntos, tá vendo? Precisamos estudar mais, nos atualizar. Então é importante isso. Quero trazer aqui para você também um ponto importante que eu queria trazer. O contrato de gaveta não faz prova de registro, mas a escritura pública também não. Se eu pegar uma escritura pública e registrar, gente, legal, é registro. Mas se eu pegar a escritura pública e por qualquer motivo o cartório não registrou, porque tem uma falha, alguma coisa, alguma história, a escritura pública na minha mão não é prova de registro. Nunca foi, nunca será. A escritura pública é um meio para que eu consiga o registro. A transação imobiliária do dia a dia, a mais simples do mundo, é aquela transação imobiliária que eu, de fato, pego a escritura pública, recolho o ITBI e faço o registro. É a transação que todo mundo quer fazer imobiliária, mas 70% no Brasil é posse, gente. Não adianta a gente fechar os olhos em relação a isso, tá bom? Legal, bacana, né? Assunto importante. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Menha.
Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESO. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESO Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESO Educacional. Estamos juntos com a ESO Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês, um beijo grande. Vamos lá, dando continuidade aqui. Então, registro é uma coisa só. Registro é o seu nome, meu nome, o nome do nosso cliente no cartório de imóveis, tá? Certidão de propriedade. Outros documentos não fazem prova de registro. Nós falamos aqui do contrato de gaveta, não faz prova de registro, jamais, não faz. Seja qual for, qualquer contrato de gaveta, que é um instrumento público ou particular. É particular, né? Instrumento público, gente, só quem pode fazer é o cartório, tabelião de notas. Ele pode lavrar a escritura pública. Instrumento particular é nós, advogados, o leigo, corretora, tá bom? Então não esqueça isso não, importante. Vamos lá, olha só que interessante. Quando nós falamos aqui de contratos imobiliários, todos aqueles contratos, compra e venda, promessa, compromisso, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, quando feitos fora do tabelião de notas, por instrumento particular, são conhecidos através do nome contrato de gaveta. Tá bom? Legal? Vamos lá. Carta de adjudicação. Carta de adjudicação. O que é carta de adjudicação, professor Júlio? Carta de adjudicação, eu comprei um imóvel no leilão. Termo correto, arrematei. É muito comum no Brasil você pegar essa carta de adjudicação e não conseguir registrar. O cartório de imóveis acha algum erro, e tem vários erros, né? Erros na própria carta de adjudicação, erros no procedimento de asta pública, seja judicial ou extrajudicial. Então é muito comum no Brasil alguém comprar um imóvel no leilão, depois tem gente vendendo curso, falando, não, faça o nosso curso que você pode comprar imóvel no leilão tranquilamente. Não existe isso. Você precisa de um bom advogado, uma boa advogada, uma corretora, um corretor experiente. Cada coisa que a gente escuta, né, os falsos profetas, né, um curso de 3 horas que você já está pronto para comprar um imóvel no leilão. Não é assim, gente. O leilão, você tem que ter muita experiência, senão você erra feio. Já tivemos casos aqui no escritório que o sujeito comprou o imóvel no leilão, mas ele comprou 50% do imóvel. Ou seja, ele perdeu dinheiro, porque ele não consegue tirar o sujeito que está lá que tem 50%. Então precisa tomar muito cuidado. Os leilões, por mais que nós tenhamos vários leilões experientes, leiloeiros experientes, mas eles erram muito, continuam errando muito, né? E cada dia surge um leilão novo, e esse leiloeiro novo, ele erra até aprender, é da vida, só que acaba impactando diretamente na vida da pessoa. Então a carta de arrematação não substitui o registro no cartório de imóveis. Não substitui, tira isso da cabeça, tá? Carta de arrematação. Que mais? Outro documento que não substitui, além da carta de arrematação, a carta de adjudicação. Muita gente ingressa com a ação de adjudicação compulsória, achando que a ação de adjudicação compulsória você vai regularizar o imóvel com facilidade. A ação de adjudicação compulsória eu vou utilizar para processar o vendedor, em regra, porque ele não transfere. Eu já paguei o comprador, ele não transfere, fica enrolando e não transfere a propriedade. Então eu uso essa ação para obrigar o vendedor a transferir para a minha pessoa. Pronto, resolvido. Quando eu falo da ação de adjudicação compulsória, quando eu ganho essa ação, o judiciário pode expedir uma carta de adjudicação e eu levo no cartório para registrar. Eu não preciso dar anuência do vendedor e da vendedora. Não preciso. Outro ponto que eu queria tratar com você importante, hoje nós temos a adjudicação compulsória inversa. Numa pós-graduação de qualidade que você queira fazer, tem que ter esse assunto. Tem que ter, gente. Hoje em dia é o mundo dos falsos profetas. Tudo após é prática, tudo é curso, caixa preta, caixa azul, caixa amarela. É muito mimimi, mas a efetividade no aprendizado é muito fraca. O professor dá muita aula, dá aula todo dia, mas eu gosto muito de estudar. E eu vejo cada curso que eu compro por aí, que sem lógica. Não fala da educação compulsória inversa, não fala da ação publiciana. Poxa, como que você vai ajudar alguém
desvendar, conhecer o direito imobiliário se você não trabalha, né, não trata desses assuntos tão importantes. É uma judiação. Quando nós falamos da adjudicação compulsória, em regra, é uma ação de obrigação de fazer. Só que ela tem uma cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Além de obrigar o vendedor a transferir, se o vendedor sumiu, não acha o vendedor, o judiciário pode resolver isso através de uma carta de adjudicação. Aí a parte, o autor, a autora da ação, os autores levam essa carta e registram no cartório de imóveis. Quando eu falo da carta de adjudicação, também é um problema sério. Quantas pessoas ganham a ação de adjudicação compulsória e não conseguem registrar? Tá cheio, gente, tá cheio. Não consegue registrar. É uma realidade, não consegue registrar. O cartório nega. Por isso, algumas topeiras falam por aí, professor Júlio, uso capião é a última alternativa. Não, você fala um negócio desse, você não sabe o que é direito imobiliário, não sabe o que é regularização de imóveis. Porque a primeira alternativa na nossa vida, juro para você, com muita propriedade, professor que já sofreu muito nesse ramo, né, a gente sofre para aprender, sofre para poder conhecer de verdade as coisas. Eu te garanto que se o seu cliente tem a posse, manso pacífica, ânimos domini, você esquece todas as outras ações, vai pensar no uso capião, seja qual for, judicial, extrajudicial, administrativo. Mas você não vai ficar brincando com outras ações para amanhã ou depois perder 5, 6 anos, fazer o seu cliente gastar dinheiro e depois pensar no uso capião. Cuidado, tá? Cuidado com isso. A adjudicação compulsória, nós podemos usar ela de forma inversa, então, quando o nosso cliente possui, vamos inverter o polo, né? A ação de adjudicação compulsória inversa, como o próprio nome diz, inversa, inverte o polo. Não é a ação do comprador contra o vendedor. A inversa é o vendedor contra o comprador, porque isso acontece muito, né, gente? É muito comum no Brasil, o vendedor, ele paga, assume a posse, mas não transfere a propriedade. E fica no nome do vendedor, desculpe, o comprador, né? Fica no nome do vendedor. O vendedor assumiu a posse, pagou, mas o imóvel continua no nome do vendedor, e o vendedor não quer. Isso gera várias responsabilidades, imposto de renda, ele não quer. Então, ele liga para o comprador, fala, comprador, você precisa passar para o seu nome, você precisa pegar a escritura pública e registrar. E aquela enrolação, a nossa saída, sim, é fazer uma adjudicação compulsória inversa, tá? Então fica a dica aqui. Vamos lá, quero entrar num assunto muito importante, o inventário, gente, o inventário, um assunto muito importante, que merece nossa atenção. O inventário pode ser feito judicial para partilhar os bens. Partilhar quer dizer dividir. Dividir os bens entre os herdeiros. Né? Esse é o objetivo do inventário. Quando eu falo do inventário, eu falo que é uma máquina de pagar dívidas do falecido ou da falecida. O que sobrar, nós vamos dividir, partilhar. Respeitando o meio, a meieira e os regimes de casamento. Você sabe que no Brasil nós temos 4 regimes de casamento. O automático atual, parcial de bens. No passado, o automático era a união universal de bens. Hoje é o parcial. Parcial de bens, automático. Quem não escolhe um regime de casamento, não faz o pacto antinupcial, é esse que vai ficar. Depois desse regime, o parcial de bens, nós temos o separação total de bens. Tem que fazer o ato antinupcial, né? O pacto antinupcial, que é o nome mais utilizado no Brasil. Temos também a separação final dos aquestos, que existe sim, mais teórico, mas existe. E temos a união universal de bens. Mistura tudo uma salada de fruta. 4 regimes de casamento e 4 regimes na união estável também. Né? A união estável, que apesar de ser considerado um instituto diferente, uma entidade familiar diferente, mas segue os mesmos regimes do casamento, basta eu também escolher optar. Se eu não opto, eu fico com o parcial de bens ou automático. Tem muita gente que acha que a união estável não dá para toda a união estável é parcial de bens. Não. Você pode pactuar algo diferente. Quando nós falamos aqui do inventário, o inventário judicial, eu vou procurar o Poder Judiciário, vou fazer a petição. Eu gosto muito de fazer a petição simplificada. Eu já apresento as primeiras declarações, os bens, o falecido, as dívidas. Eu já faço na mesma peça. Tem gente que fica fazendo gato pingado. Eu acho que isso demora muito, atrasa muito. Já peço aí que seja reconhecido o inventariante, uma peça mais simplificada e dá muito certo. O Judiciário gosta disso também, tem orientado a fazer isso. Quando nós falamos aqui de inventário, judicial é um caminho. E tem o extrajudicial. O extrajudicial, gente, não pode ter litígio, não pode ter testamento, incapazes, ou seja, menores, deficientes do gênero mental. Né? Quando nós falamos de inventário extrajudicial, eu tenho esses requisitos. Como que surge, né, o inventário extrajudicial? Nós temos agora, sim, uma busca implacável
descentralizar, delegar, desjudicializar, né? Tirar do Poder Judiciário e levar para o cartório. Isso é para esvaziar o fórum, para diminuir o fluxo de serviço. Eu falo que o Poder Judiciário está falido, né, gente? Está falido. Porque você cria processo digital, continua a mesma coisa. Tenta descentralizar cada vez mais coisas para os cartórios, continua a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão que o problema é as pessoas no Poder Judiciário. Não vou generalizar, que tem ótimos juízes, ótimos funcionários, eu tenho amizade com muitos, frequento minha casa, muitas pessoas que dão aula aqui na nossa pós, você sabe, mas eu tenho a impressão que o problema é pessoas, porque não é mais sistema. O processo já é digital, já se descentralizou. Teria que ter uma seleção mais cuidadosa. E não falo do simples mortal, não, falo dos deuses, né? Teria que bater ponto, obrigar a ir no fórum. É uma realidade. E pior que tem muito juiz que dá aula na nossa pós, juiz, amigos, né? Que concordam. Você vê como o professor, a nossa linha não está errada, não. Porque aquele juiz que trabalha muito, ele fala, poxa, meu cartório anda, os outros não andam. Então, quem é do bem, gente, sabe disso. O inventário extrajudicial, então, ele é feito no cartório, através da escritura pública. A escritura pública vai ser feita pelo tabelião de notas. Lá, como acontece aqui no judicial, nós vamos recolher, sim, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, que tem outros nomes, outros apelidos. Eu pago todas as dívidas do falecido, o que sobra eu faço a partilha e faço o recolhimento do tributo. O que eu queria falar para você, ponto importante que eu separei aqui, ó. E isso eu gostaria de tratar. Gente, não resta dúvida, tem que ter advogado, tanto no inventário judicial, como no inventário extrajudicial. A regra é que não possa ter testamento, mas cuidado. Por que eu falo isso? Porque para fazer no cartório, inventário no cartório, não pode ter litígio, não pode ter testamento, não pode ter incapazes. Em relação ao testamento, até a página 2. Olha aqui, ó. O artigo 129 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, na verdade, o artigo 129, gente, é do provimento 3716, tá? E o provimento 197, 2020, traz algumas exceções, tá? Algumas exceções do provimento da Corregedoria Geral de Justiça. Então, em alguns casos é possível fazer um inventário, mesmo com a existência de testamento. Caso haja expressa autorização do juízo sucessório competente. Então, mesmo tendo testamento, se ocorrer a expressa autorização do juiz sucessório competente, pode ser feito no cartório extrajudicial, tabela de notas, tá? Então, ponto importante aqui, acompanhado pelo advogado. Outra situação também, cai muito em concurso, a gente esquece. Não pode haver bens situados no exterior, tá? Então, uma outra causa que impossibilita o inventário extrajudicial são bens no exterior, do falecido a falecido no exterior. Então, ponto importante que eu queria falar para você também. Outra regra do procedimento do inventário extrajudicial, não é necessário que haja domicílio do falecido ou no domicílio da localização dos bens. Eu posso escolher qualquer tabelião. Não precisa ser o tabelião do domicílio do falecido, do domicílio dos bens. Qualquer tabelião. Quais são os documentos necessários para o inventário e a partilha no extrajudicial? RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de óbito, ou a sentença que declarou a ausência, comprovante de endereço, certidão negativa de débitos de todos os gêneros da União, Estado, Município, certidão de inexistência do testamento, então a gente consegue o colégio notarial, né? Certidão de inexistência de dependentes vinculados à pensão por morte, certidão negativa de débitos trabalhistas. São os documentos para provar que não tem dívidas. Eu preciso ainda do RG-CPF, certidão de casamento, certidão de união estável, se tem, ou escritura pública ou a sentença. Dos herdeiros, eu preciso do RG-CPF, certidão de casamento e nascimento, quando é casado não tem jeito. Preciso também da certidão de união estável e também quando nós temos aí bens de todo o gênero, né, os bens móveis, no caso carro, moto, caminhão, eu preciso apresentar o documento do veículo e a tabela FIP, né, no caso moto, carro e caminhão. Em relação a imóveis, a matrícula atualizada e a certidão negativa de débitos imobiliários, ou ainda também, muito cobrado, a certidão do valor venal do imóvel ou valor de referência, tá bom? Primeiro passo é ter um advogado, então, da confiança, né? Você vai... E cuidado, hein, gente? Tem muito advogada que não lê o escrevente do tabelião de notas, ele manda a escritura pública modelo. Você nem lê. Lê o que você está fazendo, é o seu nome que está ali, é sua responsabilidade, tá? Reúne toda a documentação, recolhe o tributo. Lembrando que o tributo já foi complicadíssimo, hoje você entra no site da Fazenda, você faz.
e aí sim você consegue fazer a solicitação no cartório tabelião de notas, tá? Em relação aos custos, nós pagamos taxa judiciária para o Poder Judiciário, citação quando o processo é litigioso. Aqui no cartório não pode ter litígio. No cartório eu vou recolher sim, vou pagar os emolumentos e o registro, mas o registro eu pagaria com o inventário judicial também, né, gente? Então, importante. A pesquisa do CNJ revelou que os inventários extrajudiciais, em média, estão sendo feitos e finalizados em até 30 dias. É verdade, né, gente? Fazer inventário no cartório extrajudicial é maravilhoso. Diferente do uso capião, que não pegou, não rolou, nem sempre a gente dá para usar. Mas fazer inventário extrajudicial é maravilhoso, é muito rápido. É muito rápido. Qual o prazo para fazer inventário? Interessante que o Código fala em 30, o Código Civil, mas o Código de Processo Civil fala em 60. Então é 60 dias que prevalece, tá? 60 dias, 2 meses, ok? Então já está pacificado isso. Dica de ouro, sempre eu trago uma dica aqui. Professor Júlio, o falecido ou a falecida deixou dinheiro, conta corrente, conta poupança, faz uma escritura pública de inventariante, com essa escritura pública inventariante, vai até a instituição financeira, levanta qual que é o valor que o falecido deixou, a falecida, depois você faz escritura pública de inventário. É uma dica de ouro quando você quer resolver no cartório, né, no tabelião de notas, tá? Então, ponto importante. Legal, gente, chegamos ao final da nossa aula aqui, encontro maravilhoso, eu espero você no próximo encontro. Um beijo e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer a melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço novo no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é única, é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço.